Irmãos, eu preciso muito da oração dos irmãos. Muito mesmo. Porque o que eu tenho para dizer hoje é bastante sério. E eu queria que enquanto eu estivesse pregando, os irmãos, por favor, me cobrissem de oração. E pudessem prestar bastante atenção em tudo que o Senhor tem para nós na noite desse dia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 2, depois vamos ler alguns versos do capítulo 3. Primeira epístola de João, não é primeira a João, porque João não recebe, ele envia carta. Então é primeira de João, tá? Capítulo 2. Vamos ler alguns versos do capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois vamos adentrar o capítulo 3 e vamos ler até o verso 10. Estamos falando sobre esperança, perseverança, e o que a gente vai falar hoje tem relação com esperança, perseverança na fé. Mas é um assunto bem específico. Diz assim, 1 de João 2, 28, 29, depois do capítulo 3, verso 1 ao 10. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhado na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Vamos orar. Pai bendito, te louvamos pela leitura da sua palavra e pedimos a ti encarecidamente que o Senhor nos fales. Ajuda-me, Senhor, a não atrapalhar o que o Senhor tem para dizer, mas que eu seja um veículo, um canal do Senhor, para abençoar a sua igreja, aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa nos ouvindo nesta noite. Faça com que a tua palavra alcance os
ouvidos, as mentes, mas sobretudo os corações. E que sejamos, no nosso mais profundo ser, íntimo ser, possamos ser transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A Bíblia de Herança Reformada, ela sintetiza o capítulo 3 de 1 de João, dizendo que a esperança cristã, ela motiva a pureza. A esperança cristã também motiva a vida espiritual verdadeira e produz justiça e amor nos filhos de Deus, de modo que possam ter confiança em suas orações a Deus. Eu vou repetir. A Bíblia de Herança Reformada, ela vai dizer para a gente, sintetizando o capítulo 3, que a esperança cristã, ela motiva a pureza, e a vida espiritual verdadeira produz a justiça e o amor nos filhos de Deus, de modo que estes possam ter confiança em suas orações diante de Deus. Diante disso, eu queria iniciar com a pergunta que eu vejo ser crucial. Eu vou falar de uma maneira direta, mas quando eu faço essa pergunta a você, eu também estou fazendo a mim. Você verdadeiramente conhece a Jesus? Você verdadeiramente conhece a Jesus? Muitos podem dizer, sim, uma vez eu fiz uma decisão e uma oração que um evangelista me ensinou, chamando Jesus para morar no meu coração. Mas eu queria dizer para você que isso não necessariamente quer dizer que você o conhece. Porque milhares de pessoas no nosso país e no mundo já fizeram uma oração dessa e isso não deu certo. Por que não deu certo? Porque eles oraram para que Jesus entrasse nos corações deles, mas eles não deixaram Jesus governar a vida deles. Não basta uma oração. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma companhia de teatro, de esquete americano, ficou bem conhecido um tempo no país, pelo YouTube, One Time Blind. Eles fazem uma peça sobre o banco das decisões. Não sei se vocês já viram essa peça, um esquete. Muitas igrejas reproduziram essa esquete, aportuguesando a esquete, em que uma pessoa, uma menina, senta no banco, é o banco das decisões, aonde elas... É até um banco desse parecido com esse meu aqui. A pessoa coloca o banco, e o banco é dela. É o banco de onde ela toma todas as decisões da vida dela. Ela senta ali. E de repente Jesus chega, persuade ela, e fala assim, olha, eu preciso tomar as decisões por você, você não pode mais governar a sua vida. Ela fala assim, então senta aqui, Jesus, senta aqui. Só que aí Jesus senta no banco, mas depois ela começa a empurrar Jesus. Porque ela diz que Jesus quer. Ela diz que ela quer que Jesus tome conta da vida dela, mas na hora de ela tomar as decisões, o que acontece? Ela que toma. Ela vive a vida conforme ela bem entende. E Jesus vai sendo deixando de lado. E Jesus, gente, não pode compactuar com isso. Não pode de maneira alguma. Uma pessoa que convida Jesus para morar na sua vida, mas não tem uma vida transformada e mudada, ela não pode dizer que conhece Jesus. Porque Jesus nos ama do jeito que nós somos. Ele nos aceita do jeito que a gente é. Mas Ele se rejeita a deixar a gente da mesma forma. Ele quer que a gente seja transformado à sua semelhança. E nesse caso, a nossa vida não pode ser mais regida por nós mesmos, pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio entendimento. Não é a nossa própria concupiscência.
dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, que pode reger o nosso coração, a nossa vida, a nossa trajetória não pode ser mais essa. Então, chamar-se de cristão implica que você deixou uma velha natureza e assumiu uma nova natureza. É como se você trocasse de time. Será que é possível trocar de time? Virar casaca? Aquele que é Flamengo, né? Hoje jogou o Flamengo, eu nem vi o jogo, também não vejo, não tenho costume de acompanhar. Digo que sou flamenguista, mas nunca tive o costume de acompanhar. Mas a pessoa que é Flamengo mesmo, jamais virará a casaca, né? Mas se ela virar a casaca, será que isso é possível? Eu quero comparar aqui, que acontece com a gente, o que acontece, por exemplo, com um profissional do futebol. Digamos que um profissional do futebol que joga num determinado time bem conhecido, foi comprado por um outro time. E ele foi àquela coletiva de jornalistas, onde ele vai receber a nova camisa, né, a nova blusa do time novo que ele vai jogar. E aí ele vai lá, faz toda aquela cerimônia, coloca a camisa do time, e todos presentes ali vêm, batem palma. E ele foi comprado por uma boa quantia, e aquele jogador agora tem novos compromissos de fidelidade com a nova equipe que ele faz parte. Só que o que aconteceria, portanto, se esse jogador fosse comprado, recebesse a camisa, entrasse no campo para jogar o futebol, com esse novo compromisso, porém, na hora H, ele jogasse a favor do adversário. Com a nova camisa, jogando pelo time contrário. Absurdo, não é? Mas essa é a metáfora que nos ajuda um pouco a pensar na questão do pecado na vida de um cristão professo. Um dia eu e você fomos comprados pelo bom preço do sangue de Cristo para jogarmos agora no time de Cristo. Em outras palavras, vivermos uma nova vida para a glória de Deus e não para satisfazer o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, fazendo o que a gente bem entende. O convite do Evangelho inclui abandonarmos um antigo compromisso de obediência ao pecado para vivermos agora de acordo com um novo princípio regulador da nossa vida. Vivermos de acordo com uma nova obediência. O cristão não se tornou cristão porque observou esse princípio, obviamente, porque isso não parte dele mesmo. Ele não é cristão porque ele é obediente a Deus, mas o fato de ele ter sido salvo, comprado, resgatado, arrebatado do inferno, para a maravilhosa presença de Deus agora, ele recebe uma exigência de uma nova obediência. E a vida cristã, meus irmãos e irmãs, é evidenciada, ela se manifesta na obediência a Deus, na obediência à sua palavra. Não tem como a gente dizer que a gente faz parte do time de Deus se a gente está jogando no time contrário. Quem entregou o seu coração para Deus, abandonou os velhos pecados e agora ele está se revestindo de virtudes do Espírito Santo, que gera um novo fruto, fruto de arrependimento, de santidade. Isto é a prova cabal de que nós somos filhos de Deus. Se nós não vivemos assim, há uma grande probabilidade de nós não termos nascido de novo, porque pelo fruto que se conhece a árvore, se o fruto que a gente produz é mau, é bem provável que a gente não tenha nascido de novo. Sejamos uma árvore ruim, má. Pedi que os irmãos orassem por mim. E eu preciso muito das orações dos irmãos até o final dessa mensagem. Percebam a realidade desse texto. Esse é um texto, talvez um dos mais claros quanto a essa transição que vivemos por meio da nossa conversão. Embora a imagem que o apóstolo João use não seja de um time de futebol, mas de uma família, ele descreve com muita clareza
essa nova identidade dos discípulos de Jesus, que é caracterizada pela filiação que ele tem com Deus. Os discípulos de Jesus são filhos de Deus. Ser filho de Deus antecede todo o fazer. Antes de sermos servos de Deus, cooperadores, obreiros, líderes, ministros, guerreiros, oficiais, pastor, diácono, presbítero, líder de departamento, antes de tudo isso nós somos filhos. Antes de qualquer papel na jornada cristã, nós somos filhos, chamados pelo nome do nosso Pai. Sim, é isso que João diz aqui nessa epístola. Que alguns são filhos de Deus. Que Deus é o seu Pai. E eles fazem parte da família de Deus. Mas só que João também diz que outros são filhos do diabo. Porque pertencem a Satanás e fazem parte da sua família. Diante disso surge a pergunta: o que determina a qual família pertencemos? O que vai dizer e determinar e descrever a qual família pertencemos? O que determina se somos da família de Deus ou se somos da família do diabo? Sabe o que João vai dizer? O que determina é a maneira como nós lidamos, tratamos com o pecado na nossa vida. Obviamente que todos os cristãos continuam a luta contra o pecado, eu vou falar isso até o final. Mas os cristãos não são mais dominados e controlados pela prática do pecado. Se uma pessoa conheceu de fato Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela passa a fazer parte do time de Jesus, da família de Deus, e ele não mais anda na prática do pecado. Se alguém anda na prática do pecado, se alguém ama o pecado, o amor do Pai não está nele. Se a sua vida é continuamente marcada por uma atitude pecaminosa, despreocupada e cômoda para o pecado, o apóstolo João me convida a parar, a pensar, a refletir de que lado você está jogando. O apóstolo João nos faz refletir a que família a gente pertence. Eu li o capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10. O que isso tem a ver com esperança? O que isso tem a ver com o assunto que nós pensamos, determinamos falar nesse ano? Tudo, na minha opinião, tem tudo. Porque o capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 3, fala justamente dessa esperança purificadora. Como é que vivem aqueles que estão no limiar da eternidade? Ou seja, como é que vive aquele que está aguardando Jesus? Vigilante e santificadamente. Quem vive aguardando Jesus para agora, não vai viver uma vida de pecado. E essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança purificadora, a esperança que inclui amor, reverência ao Cristo vindouro e um esforço de ser puro diante de Deus, diante dos homens, na expectativa da aparição gloriosa de Jesus. Irmãos, eu não posso, e você também não pode concordar, que uma pessoa que não viva no amor, na reverência, no temor do Senhor, no princípio de purificação e santidade diante de Deus, aguardando a Jesus, a gente não pode concordar com uma pessoa dessa seja filho de
E João chama os filhos a contemplar. Veja o versículo 1, irmãos, aqui do capítulo 3, presta atenção. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. João chama os filhinhos a contemplarem o grande amor do Pai que nos tem concedido, a ponto de sermos chamados seus filhos. Os versos 1 e 3 mostram que o estado abençoado dos filhos de Deus ainda está oculto. E somente quando Jesus Cristo voltar, os filhos de Deus serão de fato plenamente glorificados, e santificados e purificados, justificados. Por quê? Porque na volta de Jesus, os filhos de Deus serão transformados à própria imagem de Jesus na sua consumação, ou seja, haverá glorificação final, plena, cabal, completa. Enquanto a gente está aqui, a gente está lutando. Mas esse é o nosso propósito, esse é o nosso alvo, esse é o nosso telos espiritual, esse é o nosso norte magnético. O nosso coração como filho de Deus tem que estar focado nisso. A glória de um dia sermos semelhantes a Jesus. Mas enquanto isso não acontece, a gente vive nessa esperança. A esperança da volta de Cristo tem um efeito na nossa vida de santificação, na nossa conduta moral. Na expectativa da volta de Cristo e de uma recompensa, o cristão genuíno anda em santidade de vida. E aqueles que não dão evidência dessa conduta, manifestam aqui uma vida sem salvação. Irmãos, é muito estranho, né? A gente ser comprado por um Senhor, porque a gente está subjugado ao pecado, de repente a gente é comprado pelo sangue de Cristo para servir a um outro Senhor, mas quando a gente vai servir ao outro Senhor, a gente vive numa liberdade, tipo assim, fazendo o que a gente quer. Será que isso é possível? O que o mundo vai dizer da vida de alguém que diz que é crente, mas vive como ela quer, dando mau testemunho diante das pessoas? Que Deus não é Senhor coisa nenhuma, que Jesus não reina em coisa em nenhum lugar. Por quê? Porque se a pessoa diz que Jesus é o seu rei, mas ela faz do jeito que ela quer, que rei é esse? Mas o texto vai dizer que essas pessoas estão se enganando. Se enganando. Porque a característica da verdadeira esperança cristã, daqueles que vivem no limiar da eternidade, esperando a volta de Jesus a qualquer momento, é que eles permanecem. Eles perseveram. Outra característica, de acordo com o versículo 1 ao 3, é que eles vivem uma justiça como hábito. Eles têm o hábito da vida justa, da vida santa. Essas pessoas também são fortalecidas pelo amor de Deus. Quando elas lembram do que Deus fez por elas, elas são fortalecidas. Não só isso, elas vivem na expectativa de uma transformação final e definitiva à imagem de Jesus. E por último, elas vivem uma vida irrepreensível aqui, porquanto estão aguardando a volta do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, gente. E o que mais me angustia é perceber que tem crente que não dá a mínima para a volta de Jesus. É perceber que tem pessoas que não vivem mais vigilantes aqui, que já se apagaram a lâmpada delas há muito tempo e elas não se deram conta, e quando o noivo voltar, as acharão sem lâmpadas, sem azeite. E está tudo normal. Se acostumaram com o pecado de tal forma que está tudo tranquilo. O meu pai não sabe, a minha mãe não sabe, a minha esposa não sabe, o meu esposo não sabe. Ninguém sabe. Mas e Deus? Será que Deus não sabe o esconderijo da nossa vida? Será que Deus não sabe o que a gente faz quando ninguém vê a gente? Será que Deus não sabe e não vê quando a gente está olhando no celular? Será que Deus não sabe quando a gente acessa a internet? Será que Deus não vê quando a gente vê alguém, um rabo de saia passando na rua, e a gente mexe, a gente cobiça, e a gente olha com um olhar lascivo? Será que Deus não vê isso?
Será que Deus não sabe quando passa pelos meus pensamentos coisas que não lhe agradam? Será que Deus não vê isso? Ou eu tenho um pensamento como os cristãos da época de João tinham, os falsos mestres, os gnósticos? Não tem problema nenhum. Existe o mundo ideal e o mundo físico, terrenal. Existe o mundo da santidade e o mundo da pecaminosidade. Deus não vai se importar, porque a gente está aqui. É assim que eles pensavam. Deus não vai levar em conta. Deus é muito bom. Aí a gente cria uma imagem de Deus, de um Deus bonachão, sentado numa cadeira, barbudo e tal, que passa a mão na cabeça em tudo que a gente faz, igual alguns pais dos nossos dias fazem. Tudo que o filho faz de errado, não quer contrariar o filho. Se eu contrariar meu filho, ele vai ficar com raiva de mim. Irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor Deus te deu a tarefa de criar e educar o seu filho na palavra do Senhor. Se você não fizer isso com responsabilidade, Deus vai cobrar de você. De você. Aí você vê os versículos 4 a 10, o contraste dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás. O pecado é a especialidade do diabo, gente. Quem é que vive pecando? Deus? Pode ser. Pode. É que ele compactua com isso? E o problema é que a gente ouve na escola dominical, a gente ouve no ensino de quinta-feira, nos cultos de domingo, o tempo todo a mesma coisa, o quanto do pecado trouxe de prejuízos teológico no sentido de relacionamento com Deus, prejuízo ecológico, problemas de ordem universal, questão da natureza, prejuízo relacional, sabe? A gente sabe prejuízos psicológicos, a quantidade de prejuízo que o pecado traz, mas mesmo assim a gente continua apegado a ele. E a gente também ouve que Jesus Cristo foi aquele que veio ao mundo para trazer um grande golpe ao adversário, ao pecado, à morte, ao inferno, porque Jesus é aquele que vence o pecado, vence a morte, vence o inferno. Jesus se manifestou para trazer prejuízo para o inferno, destruir as obras do pecado e da morte, e suas consequências. E todos os que estão em Cristo, diz a palavra de Deus, estão redimidos e não mais condenados no pecado. Satanás não tem mais oportunidade, não tem mais do que se apegar para acusar o regenerado nascido de Deus, porque os pecados destes foram removidos e estes estão sendo transformados à semelhança de Jesus. Estão crescendo. A gente não vira anjo, gente. Claro que a gente não vira anjo. Mas o que marca a trajetória de um cristão é que ele está em crescimento. Ele está sendo transformado. Os que nasceram do Espírito Santo receberam uma nova identidade, uma nova família, e estão sendo transformados. Os verdadeiros cristãos não estão mais presos sob o domínio das trevas, sob o domínio, o poder do diabo, mas eles foram transportados para o reino da maravilhosa luz de Jesus e estão agora vivendo sob o poder de Deus, o poder do Espírito, sob a influência do Espírito. O Filho de Deus está sofrendo uma mudança radical. E eu queria enfatizar os versos 4 a 10, que apresentam para a gente o contraste da vida justa em Cristo e da vida de pecado no diabo. Os versos ensinam a incompatibilidade dos cristãos com o pecado. Os falsos mestres, eles corrompiam os fundamentos da fé na época de João, e para combatê-los, João escreve na carta para enfatizar, para reiterar, para ampliar tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente na carta. E o apóstolo, ele estava interessado muito mais que os seus destinatários soubessem discernir o verdadeiro do falso, o genuíno do profundo,
genuíno e profundo do superficial, do medíocre. E ele vai apresentar provas aqui, ao longo de toda a carta, que ajudarão os leitores a determinar a validade da afirmação de qualquer pessoa que se diz cristã. O desejo de João, do apóstolo aqui, era que a igreja fosse amadurecida o suficiente para identificar o que era antibíblico no meio deles. Os conceitos que João combatia, ignoravam a importância do pecado, a necessidade da obediência à lei de Deus. Como eu disse, era uma filosofia dualista daquela época que favorecia uma vida dúbia. Você sabe, já ouviu essa expressão, crente Raimundo? Quem já ouviu a expressão? Levanta a mão aqui. É o pé na igreja e o pé no mundo. Essa filosofia gnóstica da época de João favorecia essa vida dúbia, dupla. O 007 de Cristo, aquele que ninguém sabe que ele é cristão. Por quê? Porque ele se esconde atrás de uma máscara. Na igreja ele é uma pessoa, mas na vida pública ele é outra. Era mais ou menos assim, era o mesmo que dizer, Deus sabe que eu sou mau, Ele não vai levar em conta as minhas escolhas ruins, porque Deus não punirá os meus equívocos. Para eles, pecado era isso. Cometeu alguns erros, algumas falhas. Mas João, aqui no versículo 4 a 10, ele dá pelo menos 4 razões que explicam por que os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, não podem praticar o pecado de modo habitual. Primeiro, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por que o cristão não pode praticar o pecado habitualmente? Porque o pecado é transgressão da lei de Deus. E aqueles que são salvos por Jesus, eles passam a amar o que Deus ama. Logo amam a palavra de Deus, a lei de Deus. Se praticam pecado, estão transgredindo a palavra de Deus, sendo rebeldes para com a lei de Deus. Quem serve a Deus, quem é filho de Deus, não pode ficar na prática do pecado. Segundo, o pecado habitual é incompatível com a obra de Cristo, versículos 5, 6 e 7, diz assim: sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele, permanece em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Por que o cristão não pode continuar na prática do pecado? Porque o pecado habitual é incompatível com a obra de Cristo, com a pessoa de Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não posso dizer que estou em Cristo e praticando o pecado habitual na minha vida. Não tem como. Não tem como. Versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, quem é de Cristo, quem é filho de Deus, quem vive para a glória de Deus, não pode continuar pecando. Por quê? Porque Cristo veio destruir as obras do pecado. Porque são as obras de Satanás. Se Cristo veio destruir as obras de Satanás e você e eu continuamos pecando, logo Ele não destruiu isso na nossa vida, o que significa que a gente não é filho de Deus. Versículo 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, isso é incompatível com a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo veio fazer na vida da gente? Ele veio nos regenerar, e ele veio nos santificar. A obra do Espírito é transformar a gente à semelhança de Jesus. O fruto do Espírito, por exemplo, é o caráter de Cristo, revelado na vida de um cristão, através do Espírito Santo. Se isso não está acontecendo na vida da gente,
significa o quê, gente? Não somos filhos. Mas aí você pode estar perguntando aí, pastor, eu sou um pecador, pastor. Eu sou uma pecadora. Mas há uma diferença, eu quero que não perca isso em nome de Jesus. Não perca isso jamais. Há uma diferença gritante entre ser um pecador regenerado e um pecador inveterado. Tem gente que se diz cristã e continua sendo pecador inveterado. Vivendo continuamente na prática do pecado, como se nada tivesse acontecendo. Está cauterizado a mente, o coração. Então explica melhor, pastor. Os verdadeiros cristãos, guarde isso, lutam dioturnamente contra todo tipo de pecado. Eles tratam seriamente com o pecado, eles não fazem vista grossas ao pecado. É fato que em lugar algum a Bíblia vai sugerir que aqueles que são salvos vivem uma vida completamente livre do pecado. Não, isso não é possível. Enquanto a gente estiver aqui, isso não é possível. Nós estamos o tempo todo sendo tentados ao pecado. E a gente peca. Inclusive a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 10, que aquele que diz que não tem pecado nenhum, ele se engana a si mesmo. E a verdade não está nele. E ele faz de Deus mentiroso. Por quê? Porque todos são pecadores. Mas a diferença é que os falsos mestres daquela época estavam ensinando naquela ocasião que não havia pecado desde que nos tornamos semelhantes a Cristo. Ou seja, a graça barata. Você aceitou Jesus, está salvo, seguro, satisfeito, vai morar no céu, pode cair na gandaia. Pode cair na pornografia, na fornicação, pode mandar nudes para o seu namorado, para o seu colega, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Faz o que você quiser, fala de palavras chulas, palavreado tosco, chulo, inadequado para o cristão. Pode ficar à vontade, porque o importante é você. Você um dia levantou a sua mão. Você tomou um banho, foi batizado, está tomando ceia. Ai, irmãos. Tem um texto que me apavora, que é o texto de Mateus capítulo 7. Que vai dizer assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, herdará o reino dos céus. Por quê? Porque não é suficiente dizer que conhece a Deus. É necessário que Deus o conheça como filho. Só aquele que faz a vontade do Senhor herdará a vida eterna, diz a palavra de Deus em Mateus 7. Porque há muitos naquele dia que vão dizer, eu profetizei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu cantei, eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe o que vai acontecer naquele grande dia terrível? Deus virará para essa pessoa e vai dizer assim, eu não conheço você, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque você nunca me serviu de verdade. Filho de crente não é crentinho. Pessoa que vai à igreja não é servo de Deus e filho de Deus necessariamente. Quem são essas pessoas que são filhos de Deus, pastor? São as pessoas que estão sendo transformadas à semelhança de Jesus dioturnamente. Não compactuam com o pecado, se caem, caem acidentalmente, e se levantam pedindo perdão, com aversão pelo pecado, com vergonha do que fez. Mas se você não tem vergonha do que você faz diariamente, semanalmente, na sua vida secreta, dúbia, é porque você não teme a Deus, você não honra a Deus, e você precisa se converter dos seus maus caminhos. Muito duro falar isso, gente. É muito duro falar isso, mas é necessário, porque a gente está vivendo uma época de permissividade. Uma época em que tudo está bom, tudo está normal. E não está. O texto é claro em dizer no versículo 6, aqueles que olham cuidadosamente para a passagem vai ver, ninguém que nele permanece vive pecando. Versículo 6, ninguém que vive pecando viu a ele, conheceu a ele.
Quem quer que faça do pecado uma prática diária, não pertence a Deus, mas pertence ao diabo. Ninguém que é nascido de Deus vive na prática do pecado. Esse tal não consegue continuar pecando direto. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Se a gente nasceu de Deus, a gente tem uma semente dentro do nosso coração, que é como um automático, que se a gente erra, a gente se arrepende. A gente chora pelo pecado que a gente cometeu. Mas se você não chora mais, se você pratica o erro e continua nele, o Espírito Santo não habita em você. Pode observar, o verbo ele está no presente. É aquele que permanece, aquele que vive, aquele que continua. Não é aquele que peca acidentalmente. Eu falho, irmãos, eu sou pecador. E quem aqui não tem pecado? Como Jesus disse, aquela mulher que foi pega no ato de adultério lá, levada até Jesus. Jesus disse ao quê? Aos seus algozes, aos seus acusadores. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pode atirar. E foi saindo, desde o mais novo até o mais velho, foi saindo todo mundo, e ficou só Jesus e a mulher, e disse assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu te condeno. Pode ir embora. Foi só isso que Jesus disse? Não, gente. Jesus falou assim: vá, mas não peques mais. Palavras de Jesus, irmãos. O fato de aquela mulher ter sido acusada por pessoas não significava que Jesus iria lhe perdoar e falar assim: não, pode viver do jeito que você quiser, ninguém vai te perturbar. Mas não, irmão, Jesus falou: vá e não peques mais. Então João está falando que os que são filhos do diabo são aqueles que, consciente, deliberadamente, permanecem no pecado, se mantêm no pecado, e que se alegram no pecado como uma prática normal da sua vida. Esses não são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são caracterizados por uma vida de justiça e santidade. A diferença dos filhos de Deus é que eles caem em si, reconhecem o seu erro, voltam atrás, voltam à razão da sua fé. O filho de Deus sente pesar pela sua prática, vergonha, frustração. Ele não alimenta um crescente amor pelo pecado, porque ele sabe que o pecado produz grandes prejuízos na vida dele e, sobretudo, desonra a Deus. Logo ele desenvolve um ódio pelo pecado. Ele falhou, ele pecou, mas ele se volta para Deus em arrependimento santo, em choro, em lágrimas, em pranto, convertendo o seu coração e dizendo: Deus, me ajuda, me fortaleça, eu não quero mais cair, eu não quero mais pecar. É diferente dos filhos do diabo. Porque os filhos de Deus decidem resolutamente, pelo Espírito Santo, pela força que vem do alto, a lutar contra aquele mal, a tratar seriamente o pecado na sua vida, a chamar pelo nome o pecado e dizer: eu não quero mais ser lascivo, egoísta, mentiroso, eu não quero mais. Ele não esconde o seu próprio pecado. É diferente dos filhos do diabo. Eu concluo aqui, versículo 10, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Os versículos 11 em diante vão falar sobre esse amar o seu irmão. É uma continuidade do texto, eu não vou entrar neles. Mas como é que o autor fecha a sua carta aqui nesse capítulo? O versículo 10 é a chave que fecha a porta da seção, resumindo todo o ensinamento do parágrafo. Só existem dois tipos de pessoas na face da terra, gente, não se enganem. Não existe pessoas no muro. O muro pertence a Satanás. O que está no muro pertence a Satanás. Ou você está na presença de Deus, ou você não está na presença de Deus. Só existem duas pessoas. E não é possível pertencer às duas famílias ao mesmo tempo. Não é possível. Só existem duas possibilidades diante daquilo que a gente viu exposto hoje aqui. Ou a pessoa pertence à família de Deus e exibe um caráter divino de justa vida,
Ou a pessoa pertence à família de Satanás e exibe uma vida mergulhada no pecado habitual. Tal pai, tal filho. Aqueles que vivem de acordo com aquilo que Satanás estabelece, é filho de Satanás e está dentro da família de Satanás. Aquele que vive de acordo com aquilo que Deus estabelece, é filho de Deus e está na família de Deus. Tal pai, tal filho. Então eu concluo dizendo, a evidência e a prova de que você se arrependeu dos seus pecados, que você foi salvo, é que você continua se arrependendo ainda hoje. A evidência que mostra que você acreditou uma vez e um dia em Jesus Cristo, há anos atrás, é que você ainda continua acreditando e vivendo Jesus na sua vida. A evidência que você foi verdadeiramente salvo pela graça de Deus é que você persevera, continua perseverando na esperança de um dia encontrar com Jesus. E Ele tem mudado o seu ser, mudado a sua vida continuamente. O verdadeiro cristianismo transforma as pessoas. Não pense, moça e moço, irmão e irmã, que só porque um dia vocês levantaram as mãos, está tudo tranquilo. Fizeram uma oração, foram batizados. Gente, tem um monte de gente que foi batizado e toma ceia e não vai morar no céu com Jesus. Não sou eu que estou dizendo, gente, é a palavra de Deus que diz isso. Eu seria imprudente se eu falasse da minha própria vontade, do meu próprio entendimento, mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. A evidência bíblica que prova que nós somos cristãos é que um dia Jesus fez algo na nossa vida e Ele continua fazendo, motivando a gente a seguir em obediência, em santidade, em santificação. E é isso que a gente deseja. A gente não deseja o pecado, a gente não deseja enganar os nossos pais, a gente não deseja enganar o nosso pastor, a nossa liderança, a gente não deseja enganar a esposa e o esposo, a gente não deseja viver uma vida promíscua de pecado habitual, a gente não deseja, sabe por quê? Porque a gente sabe que isso não agrada a Deus, Deus não compactua com isso, então a gente foge disso, como fez José, que sendo tentado fugiu, como fez Daniel lá na Babilônia, como fez os amigos de Daniel na Babilônia. Mesmo diante de um monte de gente em pecado, ele decidiu colocar no seu coração não se contaminar. Deus espera isso de cada um de nós, irmãos e irmãs. Se Ele continua fazendo uma obra na sua vida, é porque você encontrou com Ele, de fato, e está crescendo na presença dEle. Eu queria concluir mesmo agora com uma história de Santo Agostinho que diz... Ele vivia em Hipona, a cidade onde ele passou grande parte da sua vida, o grande bispo de Hipona. E antes de ele se converter a Jesus, Agostinho levava uma vida pecaminosa, era um homem boêmio, de uma vida muito devassa. E em sua devassidão moral, ele viveu com várias prostitutas. Entretanto, depois do seu encontro com Jesus, diz a história que Agostinho desceu do mosteiro, onde ele se recolheu para meditar, para ir um dia na cidade. E enquanto ele andava pelas ruas, as mesmas ruas onde ele antes deleitava-se nos seus prazeres carnais, de repente uma das suas amantes, daquelas antigas amantes, reconheceu Agostinho e começou a gritar o seu nome: Agostinho, Agostinho, Agostinho! Entretanto, sem olhar para trás, ele acelerou seus passos, enquanto a prostituta continuava gritando seu nome, perseguindo ele, gritando atrás dele: Agostinho, Agostinho, Agostinho! Até que finalmente ele, tentando fugir, ela o agarra. E ela chega para ele e diz assim: Agostinho, você não me reconheceu? Sou eu! Sou eu, aquela amante de tantas noitadas! E Agostinho, cheio do espírito, fitando os olhos daquela mulher, disse emocionado: sim, de fato és tu, aquela. Entretanto, eu não sou mais aquele. Agora Cristo vive em mim. A gente pode dizer como Agostinho, gente? A gente consegue dizer como Agostinho? Para você pensar um pouquinho. Você consegue dizer como Agostinho
Ou você pensa que está enganando as pessoas enquanto você está enganando a si mesmo?